Esse é o top 3 mais 3 do Auto Vídeos. A gente vai falar as nossas escolhas, minha, Linha Matéria e Conrado Navarro. E vamos esperar as suas escolhas depois nos comentários também. Então, top 3, nós vamos dar as nossas escolhas, mais 3, você participa com a gente para ver se a gente não tá maluco, se a sua opinião é diferente da nossa. Para começar, uma lista polêmica, diferente, nunca ninguém fez. Melhores pilotos de todos os tempos na história da Fórmula 1, mas sem contar os brasileiros, Navarro. Só gringo, então os 3 melhores para cada um de nós e para você, mas sem considerar os brasileiros. Então vem polêmica aí, com certeza, fica com a gente, deixa seu comentário para a gente saber se você concorda ou não com o que a gente vai dizer daqui a pouco. Então vamos lá. Vem com a gente. Para começar, o eterno rival do Ayrton Senna, Alain Prost, o francês, professor, o rei do Rio, foi 4 vezes campeão da Fórmula 1 e 4 vezes vice. Andou muito bem de Renault, de McLaren, de Ferrari, de Williams. Foram 51 vitórias numa carreira realmente muito expressiva. E é preciso lembrar que o Prost na sua carreira enfrentou rivais de muito peso, começando ali com Niki Lauda, depois Nelson Piquet, Mansell, Ayrton Senna, né? E no finzinho ainda um pouquinho do Schumacher. Teve um histórico muito grande de desenvolvimento de carro e também pisando fundo. Inclusive quando tinha os grandes prêmios lá na França, ele vinha forte, fazia grandes ultrapassagens. Então minha primeira escolha é o professor Alain Prost. A minha primeira escolha é ninguém mais, ninguém menos que James Hunt, que em 76 venceu o campeonato de Fórmula 1 com a McLaren, no seu primeiro ano de McLaren. A minha escolha não vai necessariamente por tantos títulos, tantas vitórias e tudo mais, mas por ser um daqueles pilotos que mais representam para mim a aura do automobilismo como ele deveria continuar sendo até hoje. Então aquele cara bastante sincero, da forma com que ele era fora das pistas, ele agia ali dentro da pista, um cara autêntico que não ficava necessariamente de mimimi, de frescura, sentava no carro para pilotar, pilotava muito, levantava, fazia as coisas como fazia antes de ter sentado ali sem nenhum tipo de problema. Então James Hunt, vencedor de 76 no campeonato pela McLaren e que em 2014 foi conduzido ao Hall da Fama do automobilismo com muita justiça, diga-se, porque morreu jovem depois de ter parado na Fórmula 1, virou comentarista e tal, teve uma carreira breve também nesse sentido, morreu de um ataque cardíaco pouco tempo depois. Então meu primeiro piloto gringo, como um dos melhores de todos os tempos, é James Hunt. A minha escolha é o argentino, clássico lendário, Juan Manuel Fangio, o cara que dominou a Fórmula 1 na primeira década, lá de 50. Afinal, foram 5 títulos mundiais, mas mais do que isso, em 52 corridas disputadas, ele ganhou 24. O cara praticamente, uma corrida sim, uma não, ele ganhava. Então, é uma lenda, é um mito. Ele foi campeão por 4 equipes diferentes. Rodou de Alfa Romeo, Maserati, Mercedes e Ferrari. Precisa falar mais alguma coisa? Então a minha segunda escolha é o argentino lendário Juan Manuel Fangio. A minha segunda escolha para piloto gringo mais incrível de todos os tempos na Fórmula 1 vai para Fernando Alonso, que ainda é um piloto, tá aí dando trabalho, claro que está sofrendo também com os últimos carros, mas a história de Fernando Alonso é muito interessante. Ele começou no kart aos 3 anos de idade, adora andar de kart até hoje, tem uma academia de kart que ele construiu e criou para formar novos pilotos. É bicampeão da Fórmula 1 2005, 2006 com a Renault e na época em que ele recebeu o seu primeiro título, ou venceu o seu primeiro título, ele tinha 24 anos e 58 dias, tornando-se naquela ocasião o piloto mais jovem a vencer um título de Fórmula 1. Então ele entrou, mostrou que veio, é um piloto que dá trabalho, talvez seja a única unanimidade no paddock. Se você perguntar para qualquer piloto de Fórmula 1 que anda hoje, eles vão dizer que Fernando Alonso é um piloto muito completo, muito bom. Então a minha escolha fica com o espanhol Fernando Alonso, que ainda está na ativa e dando trabalho, perto já de 300 GPs, 300 provas disputadas. E a minha terceira escolha é o escocês voador Jim Clark, um cara extraordinário, um cara que saiu lá da zona rural, no final das contas ele se dizia um fazendeiro escocês, para quebrar todos os recordes na época na Fórmula 1. E ele, de uma carreira muito rápida, meteórica, principalmente correndo de Lotus, naquela época do Colin Chapman. O que ele conseguiu? 25 vitórias, na época o recorde absoluto de vitórias, conseguiu 2 títulos mundiais e mais do que isso, provando que era um piloto completo, andava de carro de turismo, andava em tudo. E ele também foi para os Estados Unidos e lá se consagrou tanto
pole position como vencedor das 500 milhas de Indianápolis. Então realmente a carreira do Jim Clark foi extraordinária e infelizmente acabou sendo encurtada. Além de pilotar na Fórmula 1, ele corria na Fórmula 2. E em 68, no Grande Prêmio da Alemanha, correndo de Fórmula 2, ele acabou sofrendo um acidente fatal, o carro saiu da pista, colidiu com árvores e ali o escocês voador ficou naquele momento. Mas a lembrança dele como um dos melhores de todos os tempos fica nas nossas mentes, nas imagens e realmente ele merece estar aqui com a gente. Minha terceira escolha, então, do piloto gringo mais incrível da Fórmula 1 não poderia ser outra, você já deve estar imaginando quem é, Michael Schumacher. O Michael Schumacher, dependendo de como você tem intimidade para falar o nome desse cara, que foi 7 vezes campeão da Fórmula 1, acabando com o jejum da Ferrari, inclusive, que era algo que todos os fãs, os tifosi, como a gente fala dos fãs da Ferrari, queriam. Ele veio desenvolver justamente essa equipe, o carro, a engenharia, enfim, é um cara que tem todos os méritos para estar onde ele está na história do automobilismo. Tem a polêmica, claro, você vai lembrar do hoje não, hoje não, hoje não, hoje sim. Hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim. É inacreditável, olha, é inacreditável. Então acontece, a gente tinha um brasileiro, Rubens Barrichello, outro baita piloto, mas Michael Schumacher, 7 títulos, a gente está falando de 91 vitórias na sua carreira, 155 pódios. Então é realmente um piloto que merece estar, pelo menos na minha lista aqui no Autovídeos, Michael Schumacher com a sua história incrível e com o seu fim trágico como ser humano, infelizmente. A gente tem uma história aí de não saber exatamente como está Michael Schumacher hoje em dia do ponto de vista de saúde. Há quem diga que ele está muito mal, há quem diga que ele inclusive já morreu, enfim, tem muita polêmica em torno disso, mas é triste porque era um dos pilotos mais incríveis que a gente teve no grid, muito competitivo, muito rápido e que sabia acertar o carro como ninguém. Então, Michael Schumacher fica aqui, meu terceiro piloto no nosso top 3. Você viajou no tempo na Fórmula 1, todas as décadas praticamente cobertas aqui. Essa foi a nossa lista. E você, o que você achou? Pois é, bastante gente fera que a gente falou aqui, mas a gente deve ter cometido alguma injustiça do seu ponto de vista. Então, usa o espaço de comentários aqui e faça a sua lista. Quais são os 3 pilotos gringos mais incríveis da história da Fórmula 1? Conta pra gente aqui no comentário e vamos polemizar no bom sentido, pra gente poder enaltecer esses grandes pilotos aqui no Autovídeos, não é isso? Exatamente, comente, diga também qual lista você quer, qual lista você sugere para os próximos e lembre-se de se inscrever no canal, acompanhar tudo, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Ativar as notificações, que quando entrar coisa nova, a gente vai estar aí na tela do seu celular, da sua Smart TV ou do seu computador. Fechado? Obrigado, fique com a gente, até a próxima. Valeu, Linha. Valeu, grande abraço. abraço. Tchau, tchau.